Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, com saúde. Hoje nós vamos falar sobre recursos humanos. Vocês provavelmente já fizeram alguma entrevista de emprego, vocês já fizeram alguma dinâmica de grupo. Se vocês já fizeram, me conta aí se vocês já pagaram mico, se vocês foram contratados, se não foram, porque é muito importante esses comentários de vocês, ok? Então, primeiramente falar para vocês que há sim diferença entre recursos humanos e departamento pessoal. Aí você me pergunta, mas quais são as diferenças? Algumas empresas ainda trabalham separadamente, com recursos humanos e departamento pessoal separadamente, somente com setores, né? Setores diferenciados. Alguns funcionários, alguns colaboradores trabalham sim para ambas os setores, né? Como, por exemplo, quem é do recursos humanos provavelmente vai fazer alguma coisa de departamento pessoal. E quem é do departamento pessoal provavelmente vai fazer também coisas voltadas para os recursos humanos. É sempre muito importante falar que quem faz faculdade ou cursos de recursos humanos que também faça o de departamento pessoal, porque sim, são áreas que complementam uma outra e que, querendo ou não, você pode acabar tendo algum serviço aí para fazer de departamento pessoal e acabar não conseguindo fazer por conta de realmente não saber. Então, o profissional diferenciado hoje é esse, que também tem os recursos humanos e também o departamento pessoal. E qual é a diferença? O recursos humanos ele fica responsável por recrutamento, seleção. O que vem a ser recrutamento? Recrutamento é a parte da divulgação das vagas. É onde tem o perfil profissional, onde tem toda uma parte onde vai realmente passar para você qual o tipo de perfil de candidato que nós queremos. E aí, seleção, nós não podemos contratar todo mundo, então nós vamos fazer processos seletivos. E aí, depois desses processos seletivos, quem for contratado passa por um processo de treinamentos, de avaliações, e isso tudo quem faz é o recursos humanos, ok? Já o departamento pessoal, ele fica responsável por pegar esse funcionário, colocá-lo na folha de pagamento, pagamentos em gerais, descontos, né? Ele fica responsável também pelos cálculos, inclusive. É imprescindível também que você tenha conhecimento de Excel, porque por mais que tenha um sistema, mas ele é todo formado em planilhas. Então, e querendo ou não, é sempre bom ter alguma coisa no Excel também, porque se o sistema der algum problema, alguma coisa, pelo menos tem o Excel. Então vamos lá, rescisão de contrato também cabe ao departamento pessoal estar fazendo as contas todas do que vai receber, do que não vai receber. Então vamos lá, recapitulando. Recursos humanos é a área da empresa que fica responsável por recrutamento e seleção, né, pela valorização dos colaboradores. Daqui a pouco eu vou falar sobre alguns outros setores que eu acredito que vai detalhar um pouco mais para vocês o que é o recursos humanos. Já o departamento pessoal, ele fica responsável também por pagamentos. Ele pode fazer sim algumas coisas do recursos humanos, como eu já falei, e pode fazer também coisas do departamento pessoal, que são, na maioria das vezes, as contas. Recarga de bilhete único, a maioria das empresas adotaram, né, essa questão de bilhete único, recarga de qualquer tipo de recarga relacionada a essa recarga de bilhete único é de responsabilidade, sim, do departamento pessoal fazer, ok? Algumas empresas, elas procuram colocar os recursos humanos fazendo também serviços de departamento pessoal. É uma forma de enxugar gastos da empresa, principalmente nessa época de pandemia, no qual nós estamos vivendo, e também poder focar, né, no melhor para o funcionário. Enfim, é sempre muito importante entender as necessidades também da empresa, para que possamos fazer um trabalho de excelência. Dentro do recursos humanos, nós temos a parte de planejamento.
O que é o planejamento? O planejamento são ações que nós vamos ter que prever antes de executá-las. Como, por exemplo, se eu for fazer um recrutamento ou um processo seletivo, então eu tenho que fazer um planejamento dessa ação. O que eu vou colocar nesse recrutamento? Aonde que eu vou anunciar a vaga? Tudo tem que ser feito total com planejamento. Na verdade, o planejamento, ele se enquadra em toda a área administrativa, inclusive na nossa vida. É muito mais fácil para você ter um planejamento, até se der alguma coisa errada, você consegue corrigir, né? Diferentemente de quem não tem realmente um planejamento. Geralmente essas ações são anotadas e, querendo ou não, fazem total diferença na hora de executá-las. Que aí qualquer pessoa pode executar, mediante estar numa linguagem clara, numa linguagem fácil também, fácil a comunicação, que traga facilidade de comunicação essa linguagem. Então, o planejamento ele pode ser escrito, pode ser colocado também em planilhas, ou pode também ser colocado como tático, né? O planejamento, onde você vai colocá-lo em prática e vai fazer na prática toda a execução do planejamento. Uma outra parte também, que é muito conhecida, como eu citei já no começo, é o recrutamento e seleção. Então, o recrutamento, como eu já falei, é o anunciar da vaga. Como que eu recebo vagas hoje? Hoje eu recebo vagas por uma ferramenta que eu acho muito eficaz, que é o LinkedIn. Eu recebo vagas no meu e-mail. Então, todas essas vagas que eu recebo são, querendo ou não, recrutamento. E o que tem no recrutamento? O nome da vaga, o nome da empresa geralmente, a descrição da empresa, a descrição da vaga, qual o perfil que a pessoa quer, o que é desejável. Ensino médio, ensino superior cursando, né? O horário de trabalho, o salário geralmente está lá, né? Ou então fica a combinar. Hoje há um crescimento muito grande de home office também, então dá para conciliar a jornada de trabalho aí também e os salários também. Então, esse é o recrutamento, é a forma como as pessoas acham a vaga, é como a empresa divulga a vaga, tudo bem? Já a seleção, como eu já disse, né, eu não posso contratar todo mundo. Então, a empresa vai fazer o quê? A empresa vai fazer um processo seletivo. E quais são os tipos de processo seletivos que nós mais vimos, né? Temos já várias experiências desses processos, né? Inclusive alguns bem marcantes, né? Nós temos dinâmicas de grupo, entrevista em grupo ou entrevista individual. Vocês já passaram por alguma dessas? O processo seletivo também pode ser uma prova, uma redação. Eu tenho uma que eu gosto bastante, que é as entrevistas de simulações, né? Onde você acaba fazendo simulações com as pessoas e as pessoas elas acabam te dando um retorno daquilo. Exemplo, vou colocar um exemplo para vocês. Se eu começasse a passar mal agora, o que vocês fariam, né? E aí a pessoa tem que socorrer, a pessoa tem que falar o que ela faria, né? Então, esse também é um tipo de entrevista. Um tipo de processo seletivo também, ok? Tem uma parte do recursos humanos que eu sou apaixonada, definitivamente. Duas, na verdade, né? Mas tem uma que me encanta muito, que é a integração de recursos humanos. Primeiramente, antes de eu falar sobre integração, eu gostaria de perguntar para vocês qual é o tipo de integração que tem na empresa de vocês. O que seria integração? Integração é tudo que eu posso juntar os meus colaboradores. Mas não é coisinha tipo, vou dar uma premiação caso você bata a meta. Não, não é isso. Exemplo, festa de fim de ano, festa de aniversariante do mês, reuniões, cursos, palestras, tudo isso é integração. Tem alguma coisa que vocês façam na empresa de vocês ou já viram em alguma empresa que vocês tenham gostado? Comenta aí para eu saber. Uma vez eu fui numa papelaria, e eu acabei vendo lá num quadro
uma questão de integração voltada para motivação, que é quando o funcionário ele volta de férias, tem um cartaz lá, confeccionado por todos os funcionários, né? Desejando boas-vindas, com fotos, né? Falando, inclusive, da importância daquele funcionário para a empresa. Uma coisa que custa pouco, né? Que é uma papelaria, então, na verdade, não custa muita coisa, porque cartolina eles já têm. Canetinhas, né? Eles também já têm. Então, o que deve ter custado um pouco mais foi a revelação de fotos, que provavelmente também eles podem, né, ter custo zero para eles, de verdade. Então, acaba sendo uma coisa muito vantajosa, porque as pessoas entendem que integração nós vamos ter que gastar dinheiro. Só que não, integração é um investimento. Então, vamos lá. A integração, ela visa a questão do colaborador. O que é o colaborador? Aí você pergunta, é um sócio da empresa? Não, não é nada disso. O colaborador, ele é o seu funcionário. Mas as empresas, elas visam os funcionários como pessoas que trabalham, recebem pelo pagamento e ponto. Não tem motivação, não tem integração, não tem nada. Ele é pago para trabalhar, então ele vai trabalhar, ok? E aí, eu pergunto para vocês, fazer as coisas mecanizadas só por causa do salário, será que traz algo de benéfico para as pessoas? E aí, o que vocês acham? Eu acho que não. A empresa que vê aquele funcionário como um colaborador, ela se preocupa com ele. É aquela empresa que procura estar no dia a dia do funcionário. Ela não enxerga o funcionário apenas como uma pessoa que vai trabalhar para ela e simplesmente conseguir gerar um lucro para ela. Não, ela visa que aquele funcionário é importante para a empresa e ele estando bem, ele vai ser muito mais produtivo, muito mais eficaz e assim nós vamos construir um relacionamento importante. Deixa eu perguntar para vocês. Vocês repararam que eu tô com um brinco grande, cabelo solto, o meu batom, tô maquiada, mas a maquiagem não tá muito mostrando muito, né? Porque eu quis colocar uma maquiagem um pouco mais clara, mas o meu batom, né? Eu tô com um vestido, um vestido muito bonito, inclusive que eu ganhei da minha amiga. Mas aí eu pergunto pra você, eu estou arrumada decentemente para ir para uma entrevista de emprego? Eu tô vestida adequadamente para ir para uma entrevista de emprego? E aí, o que vocês acham? Comenta também. Então vamos recapitular. Planejamento de recursos humanos são ações que eu vou ter que criar para que eu possa gerar uma satisfação e uma comunicação eficaz dentro da empresa. Recrutamento é a área da empresa que fica responsável por divulgações das vagas. Seleção são processos que, como o nome já diz, vão selecionar os candidatos que eu tenho à vaga no caso. E aí tem que estar dentro do perfil. Nós comentamos também sobre valores, né? O que são valores? Valores é algo que eu possuo, faz parte do meu caráter, e aí tem que condizer com o valor da empresa. Porque, exemplo, eu acho que na verdade, eu tenho um valor que a gente não está falando de valor monetário não, tá, gente? Nós estamos falando de valor que nós temos, que nós possuímos. São princípios, são questões de ética, de moral. Então, para mim, roubar é errado. Mas se a empresa que eu vou trabalhar acha que pode fazer alguma coisa, né? Eu vou roubar um pouquinho daqui, vou tirar um negocinho dali, depois eu coloco, essas coisas assim. Tá certo? Tá condizendo com o meu valor? Não. Ou vice-versa. A empresa também pode achar, pode ver que eu estou errando, pecando em algumas coisas que é diferente dos valores dela. Então, eu provavelmente não sou uma pessoa adequada para essa empresa. Então, por isso que existem os processos seletivos, os treinamentos, os cursos, para saber se realmente aquele perfil daquele funcionário condiz com realmente os valores da empresa. Então, vamos lá.
Então, já falamos sobre planejamento, recrutamento e seleção. Aí vem o projeto de integração, que não é só para novos funcionários, são para todos da empresa. A empresa, de repente, começa com uma apresentação, né, sobre o histórico da empresa, de todos os setores, os funcionários, que é muito importante ter essa parte. É importante também que todos os colaboradores entendam que quem está chegando é para somar, então que não tem aquela rivalidade, aquelas coisinhas chatas, né, aquelas pegadinhas que tem geralmente em primeiro dia de trabalho. Então, essa integração ela é feita para isso. Então, uns exemplos de integração no qual eu cito sempre são aniversariantes do mês, citei o cartaz, né, que eu achei interessante da papelaria, cito também a festa de final de ano, reuniões, cursos, palestras, tudo que possa vir a ter um baixo custo para sua empresa, que eu chamo de investimento, e que na verdade vai trazer muito mais satisfações, vai agregar muito mais valores à empresa do que realmente nós pretendíamos, ok? Agora nós vamos falar sobre análise e descrição de funções. O que é função, primeiramente? Função é tudo aquilo que o funcionário, o colaborador, ele faz além do seu cargo. Exemplo, eu trabalho numa empresa onde eu sou professora, sou instrutora de cursos, né? Então, eu tenho 18 turmas lá. Mas, em algum momento, no meu horário vago, eu substituo a recepcionista, que de repente foi ao médico, quer ir no banheiro, né? Eu dou uma assistência na recepção. E aí, como que fica isso? Eu atendo telefone, atendo as pessoas que estão lá, atendo a portaria. Então, eu faço esse serviço. Esse serviço está dentro do meu cargo? Não. Ele é uma função. O meu cargo, ele permite o quê? Que eu ministre minhas aulas, faça chamada, tenha um planejamento de aula, tudo isso está dentro do meu cargo, tudo bem? Agora, fazer outros trabalhos de outros setores não está dentro do meu cargo. Nós fazemos por conta de parceria dentro da empresa, para não deixar o setor sozinho, porque não pode. Isso realmente é contra até os meus princípios. Mas, de qualquer forma, é uma função. Então, qual seria a minha função dentro dessa empresa? Recepcionista, ok? Aí, se eu fizer algum serviço de rua, de repente, o auxiliar de serviços gerais não foi, eu vou ter que limpar minha sala. Ou vou ter que limpar o local onde eu trabalho. Então, automaticamente, eu estou fazendo os serviços do auxiliar de serviços gerais. Então, vai entrar na minha função. Sempre me perguntam, Larissa, mas isso não caracteriza desvio de função? Não, eu dou as minhas aulas, ok? Então, não caracteriza desvio de função por conta disso. Eu desvio a função quando eu não exerço o cargo no qual eu fui contratado. Exemplo, eu trabalhei num escritório onde eu era secretária e dentro desse escritório eu percebi, né, que algumas vezes nós tínhamos, como éramos poucos funcionários, nós tínhamos que fazer serviços de outras pessoas. E uma pessoa que foi contratada como copeira, ela acabava fazendo serviço nosso mesmo, da secretária. Então, muitas vezes ela não fazia serviço nenhum de copa. Nós ajudávamos ela na copa e ela ajudava a gente na secretaria. E aí, teve uma época que o serviço da copa realmente não tinha. Então, ela teve, querendo ou não, um desvio de função. Por que ela teve um desvio de função? Porque ela acabou, assim, de um tempo para cá, que não conseguia realmente fazer mais nada. E hoje, ela é uma das secretárias, uma das gerentes do escritório, né? Ela é como se fosse... vai chegar, inclusive, a cargo de diretora. Mas entrou como... Tadinha, a gente acabava também sobrecarregando ela, né? Por conta de realmente estar sobrecarregada, mas querendo ou não, foi um diferencial para ela. Então, a função é tudo aquilo que eu faço além do meu cargo. São conjuntos de tarefas que eu faço além do meu cargo. Tudo bem? Então, como que nós vamos descrever a função? Não sei se vocês já viram em recrutamento, quando tem essa chamada para vaga, que coloca lá, irá realizar
tais e tais e tais tarefas. Tem algumas coisas que você fala assim, nossa, mas isso não condiz com o meu cargo. Mas é o quê? São funções. Porque hoje há uma necessidade muito grande de contratar uma pessoa que faça várias coisas. Aí você fala, ah, Larissa, mas está me explorando. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo como uma forma de aprendizado. Como eu aprendi muitas coisas fazendo serviços de outros setores. Também aprendi a como me comportar, eu também aprendi várias coisas. Se realmente for algo que não esteja dentro do que realmente você gosta, do que realmente você acredita, ou do que realmente você gostaria de fazer, eu acho interessante conversar com o seu gestor. Mas eu acho que, querendo ou não, é uma forma de aprendizado. Então, as funções eu vou estar descrevendo dentro do cargo. É lógico que surgem algumas necessidades no meio do caminho que não foi relacionado àquilo lá. E aí é complicado você chegar hoje, né, na situação financeira que nós estamos e na situação mundial que nós estamos, falar assim, ah, eu não sou paga para isso. Eu não fui paga para isso. Eu acho melhor. Tem uma frase que vai comigo durante muito tempo da minha vida. Eu sempre falo isso, manda quem pode, obedece quem tem conta para pagar. Porque antes da gente ter juízo, a gente tem conta para pagar. Então as funções seriam isso. São todas as tarefas que eu vou fazer além do meu cargo. Tudo bem? Agora nós vamos falar sobre a avaliação do desempenho. O que é a avaliação do desempenho? O nome já é sugestivo, né? Mas vai muito além disso aí. Nós vamos fazer mensuração, nós vamos medir o quanto esse funcionário ele é bom, ruim. A gente nunca coloca ruim mesmo, né? Nós colocamos bom, regular, ótimo e excelente. Então, exemplo, eu não tenho habilidade nenhuma para trabalho manual. Então, se forem avaliar algum serviço meu manual, provavelmente seria regular. Mas, dependendo de quem for estar avaliando, pode ver que seria bom o meu serviço. Pelo menos, ela se desempenhou, ela tentou, né? Então, cada pessoa que vai avaliar, ela vai ter um critério. Então, é sempre muito importante, quem for avaliar também, ter duas pessoas para até divergência de opiniões. Exemplo, o setor de vendas teve uma baixa nesse semestre. Então, antes de mandar todo mundo embora, fazer uma varredura, é interessante a gente saber o que está acontecendo. Porque, de repente, o erro não é nem do funcionário. Muitas vezes o erro é da empresa e a empresa não conseguiu enxergar, não conseguiu ver, não conseguiu mensurar isso no meio do caminho. Como, por exemplo, se um funcionário está um pouco triste, pode acontecer, de repente, da produtividade dele não estar tão boa. Ah, Larissa, mas nós temos que separar. Oi, pessoal. Então, esse foi mais um vídeo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Depois me falem o que vocês acharam. Eu peço também para que vocês coloquem nos comentários tudo o que vocês pensam a respeito do recursos humanos, o que vocês querem saber. Eu vou fazer mais alguns vídeos falando sobre a área e eu conto com vocês. Muito obrigada. Um beijo grande para vocês. Até a próxima. Tchau!